Oi, meu nome é Henrique, eu sou doutorando aqui no PPG-Com e faço parte do Lama. A minha pesquisa tem como título Performance de Dança na Cultura Popular Midiática, onde eu busco compreender melhor como é que diferentes performances de dança aparecem em diferentes suportes midiáticos ou formatos midiáticos. A ideia é meio pensar como a dança ela pode modificar uma determinada ambientação comunicacional, ao mesmo tempo que ela também pode ser criada a partir dos parâmetros dessa forma de comunicação. É a gente pensar um pouco como diferentes ambientações comunicacionais elas vão fazer surgir tipos específicos de dança em relação, por exemplo, a gente está pensando a televisão, a câmera, a horizontalidade da filmagem, os cortes, a presença ou não do ao vivo, ou se a gente está pensando para ir para um outro extremo, o TikTok e a verticalidade, o tipo de vídeo curto que vai estar sendo produzido ali. E todas as questões comunicacionais também estão indicando pra gente, na verdade, em relação à dança, como é que se constrói corpo e como é que esse corpo ele vai mobilizar diferentes questões que estão ali construindo identidade, mobilizando também as subjetividades a partir de atravessamentos interseccionais, né? A gente vai pensar raça, classe, gênero, nação, tantas questões, na verdade, que vão estar ali sendo negociadas a partir do momento que a gente tem alguém dançando para algum dispositivo. A gente tem um histórico na cultura pop, principalmente quando a gente está pensando em diva pop, de olhar para essas mulheres como artistas que, além de cantar e produzir as músicas, também vão entregar no palco outros atributos cênicos. Isso inclui a dança e essa habilidade para cantar e dançar e tudo mais ao mesmo tempo. E essa é uma tradição, querendo ou não, que vem muito de como a gente constrói a música pop a partir dos padrões dos Estados Unidos, né, que hoje como principal mercado de música e entretenimento a partir de Los Angeles, Hollywood, enfim. Todo esse cenário da indústria pop norte-americana, no caso dos Estados Unidos, mas também de uma certa tradição da Inglaterra, né, essa coisa anglo-saxã. E aí, quando a gente vem para o Brasil, a gente vai observar a influência do pop na música brasileira, né, e agora nas performances de dança, a gente pode perceber que o que a gente vai ter aqui no Brasil é uma junção de uma certa ideia do que é ser um artista pop, a partir desses padrões já amplamente reconhecidos mundialmente, mas também com algumas aproximações com os tipos de dança que são feitos aqui no Brasil. Sejam essas danças sociais, danças que estão relacionadas a uma trajetória racializada da dança, se a gente vai pegando os gêneros de música pop, principalmente, que partem aí de uma perspectiva mais periférica e negra, e de como isso vai estar relacionado a que partes do corpo vão ser movimentadas em relação a outra, e como tudo isso vai ser colocado em negociação. O que é que a gente entende enquanto, aqui falando especificamente da diva pop, né? O que a gente entende enquanto uma diva pop dos Estados Unidos, e que hoje já tem muito uma aproximação de como se dança, dependendo da situação, muito com a cultura hip hop, com os padrões também da Broadway, assim, na produção dos shows. E quando chega aqui no Brasil, a gente vai ver esse envolvimento com outros tipos de cultura local e que vão aí modulando o que é possível, eu acho que até expandindo, na verdade, o que é possível fazer no palco a partir da dança. Pensar a influência das redes sociais na forma que as performances de dança são construídas está muito ligado também a entender não só que hoje, ou estava sendo, ou está sendo, trend dançar no TikTok, dançar no Instagram e tudo mais, mas pensar que os debates que as redes sociais provocam quando influenciando na dança é muito de pensar a dinâmica de autoria, né? Quem são os autores das coreografias, que essa é uma coisa que talvez a gente tenha muito melhor estabelecido quando a gente está falando de cultura de espetáculo, de uma tradição histórica de dança.
fora para os palcos, a gente consegue talvez mapear um pouco melhor a autoria. E quando a gente vem para as redes sociais, a coisa fica um pouco difusa e às vezes tão polinizada que leva a alguns debates como a gente tem tido hoje, inclusive principalmente acho que nos Estados Unidos hoje, sobre como creditar coreógrafos e como estabelecer parâmetros para que as pessoas possam receber a devida valorização pelas suas criações e também financeiramente, por exemplo, pensar como é que se resguarda esses direitos para que os coreógrafos e as pessoas que dançam, no geral, possam ter seus direitos resguardados para a reprodução das coreografias, sabe? Como é que se arquiva, como é que se registra e principalmente do ponto de vista legal, como é que se estabelece a preservação do direito de criação sobre as coreografias. E aí eu acho que as redes sociais e o debate com as redes sociais hoje me parece, principalmente escutando pessoas que estão envolvidas com aulas de dança, que são da área da dança propriamente dita, nesse lugar da profissionalização, como é que isso afeta um caminho profissional para não só se tornar famoso como dançarino, mas também como essa perspectiva de profissionalização vai implicar em possibilidades contratuais mesmo assim, de você perceber que muitos influencers eles não têm formação em dança, mas eles vão ser contratados para campanhas publicitárias, para coreografia de show, para uma coreografia de videoclipe ou até mesmo para fazer uma coreografia específica para divulgar a música de um artista. Então acho que a dinâmica hoje que mobiliza os debates em relação à dança, rede social, está muito ligada a essa questão, tanto da autoria quanto, na verdade, da formação que é necessária para você ser um profissional da dança ou também se colocar em lugar de protagonismo, quanto muitas pessoas que possuem formação formal, né, passaram por uma universidade na educação física ou os próprios cursos de dança, não conseguem ter esse mesmo destaque e como se vai entrar em disputa aí com a dinâmica das redes sociais. A minha relação com a dança, ela começa justamente pela ideia de que eu não podia dançar e como eu aprendi isso como uma forma de ser mais masculino e lidar mesmo com as questões que eu tinha com a minha sexualidade, com as questões de gênero. Então, pra mim, eu tinha sido ensinado que dançar era uma coisa de feminina e eu não podia me aproximar desse feminino se eu queria negar a minha sexualidade e tentar evitar algumas violências, sabe? Quando eu estava fazendo a pesquisa do mestrado sobre branquitude no funk, foi quando eu comecei também a ter contato com alguns estudos de dança mais teóricos aqui com outros colegas do PGCon. E a partir desses estudos eu fui percebendo a necessidade de olhar para o corpo que dança dentro do funk. E aí quando eu comecei a estudar na teoria, eu também senti a necessidade de ir para a prática. Tinha realmente um interesse em fazer exercício físico e talvez juntar música com exercício físico fosse uma coisa que fosse me fazer bem, para a saúde mesmo, assim. Mas ao mesmo tempo também teve esse outro lugar de compreender o que eu estava estudando na teoria a partir da dança. E ir para as aulas de dança, como eu fiz danças urbanas por um tempo, depois eu fui pro balé, me ajudou a olhar para os corpos que dançam na cultura popular midiática e identificar questões que eu não identificaria só lendo, só estudando a teoria, porque tem um lugar também do sentir no próprio corpo e levar isso para a pesquisa e como um instrumento mesmo assim de análise. Modifica o meu olhar e constrói um repertório e ao mesmo tempo também que dançar é muito prazeroso e foi me ajudando a lidar com as minhas próprias questões, me compreender melhor como pesquisador, mas também eu acho que me compreender melhor como ser humano, assim, na totalidade das coisas que são, assim, efêmeras e inconstantes, mas que são muito importantes para quem eu sou e como eu me identifico e como eu construo minha identidade.